Olá alunos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Na videoaula de hoje estaremos estudando sobre a química da vida e esse estudo está no capítulo 3 de nossos módulos. Todos nós sabemos que todos os seres vivos são compostos por elementos encontrados na superfície da Terra. O corpo humano não poderia ser diferente. Por exemplo, ele apresenta a seguinte composição. Nós temos então 61% de oxigênio, 23% de carbono e o restante são de outros elementos, como hidrogênio, nitrogênio, cálcio, fósforo e outros elementos que estão em porcentagem inferior a 1%. Lembrando que se vocês olharem no livro de vocês, essas porcentagens aqui vão estar um pouco diferentes. Por exemplo, no livro fala que existe 65% de oxigênio no corpo humano. Essas variações, gente, vai depender do autor do livro, tá? Então, mas não vai variar muito, valores muito longe, muito distante um do outro. Por exemplo, 61 para 65% é um valor pequeno, tá? Então, essa variação vai ser de acordo com o autor do livro. Então, em relação à origem dos elementos químicos, Carl Sagan diz que o nitrogênio de nosso DNA, o cálcio de nossos dentes, o ferro de nosso sangue e o carbono em nossas tortas de maçã foram feitos no interior de estrelas em colapso. Nós somos feitos de poeira de estrelas. Então, todos os elementos que nós encontramos na natureza foram originados lá no Big Bang, de estrelas que se explodiram, que foram formados. Esses elementos foram distribuídos em todo o universo e formando outros novos elementos, que chegou a quantidade de elementos que nós encontramos hoje em nossa Terra, tá bom? Então nós sabemos, né, que todos os elementos químicos são a base para a formação de todos os seres vivos e componentes não vivos do nosso planeta. Então essa interação do estudo dos elementos químicos mais os componentes da vida, que é o objeto de estudo da biologia, forma a disciplina bioquímica, que vai estudar essa parte química da vida, tá? Então, o arranjo de todos os elementos químicos existentes, eles vão formar dois grupos de substâncias, que são as substâncias inorgânicas, né, que são água, gases e sais minerais, e as substâncias orgânicas, que são substâncias compostas principalmente por carbono e hidrogênio em sua grande parte. Então, a substância orgânica sempre vai ter na sua estrutura elementos carbono e hidrogênio juntos, tá? Na aula de hoje, nós vamos nos restringir apenas a substâncias inorgânicas, né? Sabemos que água e sais minerais são os principais representantes das substâncias inorgânicas e são fundamentais para a constituição estrutural e a manutenção também do metabolismo dos seres vivos, apesar de não fazer parte das moléculas orgânicas. Os elementos inorgânicos são fundamentais na constituição estrutural e manutenção de todo o processo metabólico existente nos seres vivos. Aí nós temos aqui a água, né? Sem a água, a vida na Terra não seria possível, pois a substância é essencial para a existência de todos os seres vivos e ela está também relacionada ao metabolismo. É desconhecida atualmente qualquer espécie de ser vivo que não possua água em seu organismo. Por isso que as expedições procurando vida em outros planetas, um dos primeiros elementos que é buscado nesses planetas é a presença de água, porque até então não se desconhece qualquer ser vivo que não tenha água em sua estrutura. Então, como eu falei para vocês, a água está presente em todos os seres vivos. Aqui nós temos a quantidade de água presente no corpo humano. O indivíduo de 0 a 1 ano apresenta 86% de água em seu corpo. E à medida que a gente vai envelhecendo, né, essa quantidade de água vai diminuindo. Então é importante que quanto mais idade a pessoa tenha, mais ela se mantenha hidratada, tá? Já que ela tem uma pouca concentração de água no seu organismo. Então é importante que ela esteja ingerindo essa água. E aqui ao lado nós temos os órgãos, né, e a sua composição de água. Observe que os órgãos que têm uma atividade metabólica muito maior vão demandar uma quantidade de água também muito maior. O cérebro, por exemplo, tem um metabolismo intenso. Ele tem
63% de água. O sangue, que está circulando em nossas veias, carregando substâncias, levando oxigênio, carregando gás carbônico, 95% de água em sua composição. Apesar do sangue, né, ter os elementos as hemácias, ele tem uma porção líquida também. Temos os pulmões com 85%, pele com 65%, rins com 70%, os ossos apenas 40%, coração 75% e os músculos 69%. Então, em relação à estrutura molecular da água, nós sabemos que a molécula de água, H2O, é composta de 2 átomos de hidrogênio ligados a um átomo de oxigênio, conforme a ilustração aqui embaixo. Então, nós temos aqui a molécula de água, né, um átomo de oxigênio e os 2 átomos de hidrogênio. Vai formar um dipolo, ou seja, uma molécula com 2 polos, um polo positivo e um polo negativo. Por que disso? Como o oxigênio, o átomo de oxigênio, ele é mais eletronegativo, ele vai roubar os elétrons do hidrogênio, né? Os elétrons têm carga negativa, então por isso que ele vai ficar com uma carga negativa. Ele vai ficar com um saldo total negativo, porque ele roubou os 2 elétrons negativos que tinha no hidrogênio, um de cada, então ele ficou com mais 2 elétrons negativos. Então por isso a região aqui vai ser negativa. E o hidrogênio, como ele perdeu, cada um perdeu um elétron para o oxigênio, e o elétron tem carga negativa, se ele perdeu a carga negativa, ele vai ficar com a carga positiva, tá? Então por isso que a molécula de água vai ter esses 2 polos, uma região negativa e uma região positiva. Então por isso que a molécula de água, nós veremos adiante, ela é considerada um solvente universal. E essa propriedade também, essa característica que a molécula de água tem, vai ser importante para outra propriedade que a água vai apresentar. Então, como eu falei para vocês que a molécula de água ela vai ter 2 polos, um polo positivo, um polo negativo e um polo positivo, vai ocorrer uma interação entre as outras moléculas de água. Já que ela tem um lado positivo e um lado negativo, vai ocorrer uma atração entre essas moléculas, que vai formar ligações de hidrogênio. Por exemplo, essa parte aqui do hidrogênio é a parte positiva e a parte do oxigênio é a parte negativa. Então, os opostos vão se atrair, formando essas ligações de hidrogênio. Então, devido a essa característica que a água tem, isso vai dar uma coesão, ou seja, uma força de atração entre moléculas semelhantes que é capaz de mantê-las unidas. E por causa dessa coesão, né, ela vai ser responsável por diversas propriedades da água, como por exemplo a questão da tensão superficial, que a água se comporta como se fosse uma cama elástica. Por exemplo, alguns insetos conseguem andar tranquilamente sobre a água, porque eles não são capazes de romper as ligações de hidrogênio, então por isso eles conseguem caminhar tranquilamente sobre a água sem romper essas forças, que é a força da tensão superficial. Nós temos exemplo aqui, várias moléculas de água, tá vendo? Essas setinhas significam a força de atração entre elas, então os animais pequenos conseguem andar tranquilamente sobre aqui em cima, sem romper essas ligações de hidrogênio. E ao final da aula, eu vou passar para vocês um protocolo de um experimento muito simples, mas muito importante, para que vocês estejam realizando, tá? Após a aula. Mediante então essa característica da água, dela ter uma região positiva e uma região negativa, ela vai ser considerada um solvente universal, pois ela apresenta, né, as duas cargas, uma carga positiva e uma carga negativa. Então, ela vai conseguir dissolver qualquer substância que também possua carga. Então, nós vamos ter duas características. Temos substâncias hidrofílicas, que são substâncias que vão ter afinidade com a água, ou seja, que vão conseguir ser dissolvidas em meio aquoso, e soluções hidrofóbicas, que vão ter aversão à água, ou seja, a água não vai conseguir dissolver essas substâncias, pois elas não apresentam essas cargas para que ocorra essa interação de moléculas de água e ocorra a dissolução da substância. Por exemplo, nós temos aqui um exemplo da dissolução do sal. Sabemos que o sal é um íon formado pelo
por NaCl, tá? Cloro e sódio. Então, o que acontece? Nessa molécula nós vamos ter cargas positivas e cargas negativas. Quando você adiciona água ou põe essa substância em um ambiente aquoso, as cargas positivas da água vão interagir com a carga negativa, isolando ela da carga positiva. E a carga positiva vai interagir com as cargas negativas da água. Assim, vai ocorrer a dissolução desse sal em ambiente aquoso. Aqui nós temos outro exemplo aqui, tá? Aqui, ó, o Na com carga positiva e o cloro com carga negativa. Adicionou água a essa substância, o que vai acontecer? As moléculas de água vão interagir com esses íons que estão presentes aqui do sal. Então aqui o cloro, como tem carga negativa, vai interagir com as cargas positivas que estão nos hidrogênios, e o sódio, que tem uma carga positiva, vai interagir com as cargas negativas do hidrogênio. E assim também vai ocorrer com outras substâncias que também possuem cargas. Uma outra característica da água também, gente, é o seu alto calor específico. O que seria isso? A água tem um calor específico muito alto, assim como outras substâncias também têm um calor específico próprio. Essa característica química, ela diz o seguinte: quanto maior o calor específico que a substância ter, mais ela vai precisar de absorver calor para aumentar a sua temperatura. Por exemplo, para você aumentar a temperatura de água de 1 grau, por exemplo, de 25 graus, passar a temperatura de 26 graus da água, ela vai ter que absorver uma quantidade muito grande de calor para conseguir elevar a temperatura. Essa característica é importante nos seres vivos porque a formação do suor vai garantir isso. Por exemplo, durante o seu metabolismo, você está correndo, fazendo alguma atividade física, seu corpo começa a esquentar. Começou a esquentar, você vai começar a suar. Então é um mecanismo do seu corpo para eliminar esse calor que está presente. Porque o nosso corpo, as enzimas do nosso corpo, né, só funcionam na temperatura de 37 graus, mais ou menos. Começou a aumentar a temperatura, o corpo tem que dar um jeito de abaixar essa temperatura para ele não entrar em colapso. Então o suor vai fazer isso. Ou seja, seu corpo vai começar a transpirar e a água, como tem um calor específico muito alto, ela vai começar a absorver esse calor do seu corpo. Ela absorvendo esse calor do seu corpo, chega um momento que vai começar a evaporar. Com a evaporação, ela leva esse calor que absorveu do seu corpo para a atmosfera. Além dos elementos como carbono, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, que estão presentes em todas as moléculas orgânicas que constituem todos os seres vivos, existem outros elementos também que são importantes para a vida, mesmo que em menor quantidade. Elementos como cálcio, fósforo, enxofre, potássio, cloro, magnésio e ferro são constituintes de diversas biomoléculas e possuem papéis importantes no controle metabólico dos organismos. Esses sais minerais, eles vão ser adquiridos através da alimentação. Sua quantidade em nosso corpo vai ser variável também. Então podemos classificá-los como macrominerais e microminerais. Os macrominerais são os mais abundantes, como cálcio, potássio, fósforo, sódio e enxofre. Já os microminerais são encontrados em porções menores, como zinco, cobre, ferro e ouro. Não quer dizer que eles não são importantes, é claro, são importantíssimos, só que são encontrados em menores proporções e isso não deixa de ser importante, entende? Então nós temos aqui alguns minerais que são importantes para todos os seres vivos. Por exemplo, o cálcio é um importante componente dos ossos dos dentes, atua em processo de coagulação sanguínea e da contração muscular. O fósforo é um componente essencial dos ácidos nucleicos, como o DNA, de moléculas orgânicas, como o ATP, e está presente também na composição dos ossos e dos dentes. O magnésio, ele vai atuar como fator ativador de enzimas, envolvidos na geração de energia nas células. Ele também participa de regulação da atividade dos músculos e neurônios. E ele também é um elemento essencial na composição da clorofila,
nas células vegetais. O enxofre é um componente fundamental das proteínas e de alguns aminoácidos. Aqui embaixo, no potássio, o enxofre foi repetido, gente, do slide anterior. Então, no potássio, ele vai atuar na regulação hídrica do corpo humano, possui papel importante na transmissão de impulsos nervosos e também participa na regulação do pH corporal. O ferro é um componente essencial da hemoglobina, que é a proteína responsável pelo transporte de oxigênio, né, presente nas hemácias. Exemplo, quando você tem uma dieta pobre em ferro, o que vai acontecer? Anemia falciforme. O médico vai receitar que você tome ácido fólico, tá? Para repor as quantidades de ferro presente no seu sangue. Gente, aqui vocês podem observar, esqueci de falar nos slides anteriores, que aqui ao lado você tem os alimentos que estão presentes esses elementos. Por exemplo, feijão é rico em ferro, o espinafre, a carne bovina, o frango, frutos do mar, fígado, semente de abóbora, gergelim e chocolate. Então, da mesma forma como os outros elementos, vocês observam essa tabelinha aqui em volta, que são os alimentos que são fontes desses elementos. Tá? Aí nós temos aqui o sal, né, que é a junção do sódio e cloro. O sódio, ele atua na regulação hídrica do corpo humano e possui um papel importante na transmissão de impulsos nervosos e participa também na regulação do pH. O cloro, ele atua na regulação hídrica do corpo, tem um papel importante nos impulsos nervosos e também participa na regulação do pH corporal. E também é um componente essencial no suco gástrico, tá? O ácido clorídrico. O iodo é importantíssimo para a síntese de hormônios produzidos pela glândula tireoide, que controla o metabolismo. Inclusive, uma dieta deficiente de iodo vai causar o botulismo, que é uma doença, que é o aumento da glândula tireoide, tá? Então, por isso que todo sal de cozinha é um sal iodado. Isso foi estabelecido pelo Ministério da Saúde, para garantir que não falte iodo na alimentação das pessoas. E o flúor, que é um componente nos ossos e dos dentes, fortalece a estrutura mineral desses órgãos e previne a cárie dental. E na próxima aula nós estaremos estudando sobre as substâncias orgânicas. Nessa aula nós vimos apenas substâncias inorgânicas. Na próxima aula estaremos estudando o grupo das substâncias orgânicas. Gente, então qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Não deixem dúvidas acumularem. Revisem o material de vocês, reassistam as videoaulas. Se ficou algum conteúdo que vocês não entenderam, me procurem, tá? Então é isso, até a próxima aula e até já.